Olá pessoal, vamos iniciar uma aula sobre notação científica. Ora, imagine você ter esse número aqui, com essa quantidade de zeros, que é a constante de Avogadro, utilizada na química, como também na física, onde esse número aqui, ele tem aqui, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão. São 602 sextilhões de unidades por mol. É a quantidade usada pelos químicos para se referir à quantidade do Sistema Internacional de Unidades, o mol. Imagine também, além desse número muito grande, imagine a massa do elétron. A massa do elétron é essa quantidade todas aqui de casas decimais. É um número extremamente pequeno. Então, por um lado eu tenho um número muito grande, por um lado eu tenho um número muito pequeno. Agora imagine como é usar esses números nos cálculos, quando formos trabalhar com a constante de Avogadro e com a massa do elétron. Até mesmo usando uma calculadora científica, o display não cabe, o visor da máquina não cabe esses dois números aqui. É daí que nós podemos escrever esses dois números a partir da notação científica, a partir das propriedades das potências de base 10 e das frações decimais, que eu vou mostrar a vocês como é simples, como é fácil e como vai nos ajudar. Alguns estudantes, quando surge a notação científica, quando surge o número escrito na forma de potência de 10, de base 10, os estudantes podem até achar que é uma coisa difícil, mas pelo contrário, a notação científica, o uso de números escritos numa potência de base 10, veio para nos ajudar, veio para facilitar a nossa vida e não complicar. Então vamos ver como é fácil? Portanto, para podermos escrever números muito grandes ou números muito pequenos de uma forma bem mais simples, vamos trabalhar primeiro com potência de base 10. O que é que nós sabemos sobre as potências de base 10? Nós sabemos que algumas propriedades são observadas. Vamos começar aqui, por exemplo, com 10 elevado a 0. Ora, 10 elevado a 0 é 1. Tudo elevado a 0 é 1. Vamos fazer aqui 10 elevado à primeira potência? 10 elevado à primeira é 10. 10 elevado ao quadrado é 100. 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Portanto, já surge aqui um padrão. Quando o expoente aqui é 0, não tem nenhum 0. Quando é 1, tem um 0. Quando é 2, 2. Quando é 3, 3 zeros. Então dá para a gente perceber aqui, por exemplo, que 10 elevado à quarta potência é 10.000, ou seja, 4 zeros. 10 elevado à quarta potência, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Poderíamos fazer as contas, mas a gente já sabe que tem esse padrão. Então, se eu der um pulo, se eu não for aqui na sequência 10 à quinta, 10 à sexta, e for, por exemplo, perguntar a vocês quanto é 10 à oitava, alguém tem alguma dúvida? Não. Basta colocar o número 1, e quantos zeros eu vou colocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. É importante que esses números aqui, saibamos o nome do número, que é importante em algumas operações, em algumas aplicações. Então esse número aqui, que número seria esse? 3 zeros, 1000. Mais 3 zeros, milhão. 100 milhões. Tá ok? Pois bem, sabendo disso, se
aparecer para nós o seguinte número. Tá? Vou colocar aqui o número aqui. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Que número é esse? 3 zeros, 1000, 700 mil. Ora, esse número ainda não é tão grande como quando comparado com a constante de Avogadro, quando comparado com outras propriedades que surgem muito na física e na química, que trabalhamos diariamente. Mas, só para exemplificar, 700 mil eu posso escrever como sendo 7 que multiplica 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 3 zeros, 1000. 100 mil. 700 mil é a mesma coisa de 7 vezes 100 mil. Concordam? Muito simples. Então, eu posso escrever 700 mil como sendo 7. Nós já sabemos que 100 mil, por esse padrão das potências de base 10, é igual a quanto? 10 elevado a quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta potência. Então, os 700 mil eu posso escrever como sendo 7 vezes 10 à quinta. Este número, 7 vezes 10 à quinta, da forma que ele está aqui, ele já está no padrão de notação científica. Qual seria esse padrão de notação científica? Tá? Então, a notação aqui, ó, o padrão, vou colocar o padrão, ou mesmo a notação, né? Qual a notação que nós vamos usar para representar um número, né, com uma notação científica, né? Fica redundante aqui notação, mas vamos entender. Olha, o número, quando está escrito na forma de notação científica, ele é escrito dessa forma aqui, ó, A, que multiplica 10 elevado, por exemplo, a B. O A, no caso aqui, seria o 7. O B, no caso aqui, seria o 5. Tem alguma restrição para o B? Para o B não há restrição. Então, eu posso dizer, tá, que B pertence... Tá? Eu vou colocar aqui que o B não tem restrição. Geralmente, nós usamos números inteiros para que a notação científica fique correta. Fique mais, digamos assim, do ponto de vista matemático, mais estético. Mas pode acontecer de o B ter um valor fracionário, tem um valor, né, quaisquer valores. Mas eu vou colocar aqui onde B pertence aos números inteiros. Ó. Tá? E o A? Ora, o A, tá? E o A, nós colocamos o A como sendo um número entre 1 e 10. Então, ele é maior que 1 e ele é menor ou igual a 10. Desculpa, menor que 10. Menor igual não. Menor que 10. Ó. Tá certo? Então, ele pode ser maior ou igual a 1, aí sim, que ele pode ser o próprio número 1, e menor que 10. Então, o 7 aqui, ele está entre 1 e 10? Está. Então, 7 multiplicado por 10 à quinta, 7 vezes 10 à quinta, está escrito, tá, numa notação correta para um número dentro da notação científica. Tá bom? Então, vamos ver um outro exemplo. Agora ficou fácil, né? Qualquer outro exemplo aqui, a gente já entende, mas eu queria chamar a atenção de vocês, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Vamos supor que eu tenha 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Pronto. Primeira pergunta, que número é esse? É 650 milhões? 650 bilhões? 65 trilhões? Então, basta de 3 em 3 casas aqui, ó. 1 dá 1000, mais 3 zeros, milhão, mais 3 zeros, bilhão. Então, esse número é o que, pessoal? 650 bilhões. 650 bilhões pode ser escrito em que formato para tentarmos simplificar esse número? Para facilitar futuros cálculos que eu venha fazer com esse número? Para usar menos espaço da calculadora? Tá? Escrever ele no padrão de notação científica. Nós já sabemos que
que dá para escrever aqui como sendo 65, que multiplica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elevado à décima potência. Ó. Então, a quantidade de zeros aqui, tá, me ajuda a saber como, né, qual a potência de base 10 eu vou escrever. Olhando para esse número aqui, eu pergunto a vocês, ele está no padrão de notação científica? O padrão de notação científica seria o A, que é o 65, está entre 1 e 10. Maior ou igual a 1, menor que 10. O 65 é maior que 10. Então, para que eu consiga colocar esse número aqui dentro do padrão da notação científica, eu vou ter que diminuir o 65 uma casa decimal. Eu vou ter que dividir o 65 por 10. Eu vou ter que transformar o 65 em 6,5. Concordam? Então, eu vou ter aqui que fazer o quê? Ó? Eu vou escrever... Vou fazer aqui desse lado, ó. Tá? Eu vou escrever 6,5. Quando eu faço isso, em outras palavras, eu estou dividindo o 65 por 10. E aí, para dividir o 65 por 10, para compensar essa divisão, eu vou ter que multiplicar a outra parte do produto, que é o 10 elevado à décima, por 10. Então, se eu diminuir 10 vezes aqui, eu tenho que aumentar 10 vezes aqui. Ora, era 10 elevado à décima potência. Se eu vou aumentar 10 vezes, então vai aumentar para 10 elevado à primeira. Tá bom? Então, novamente, diminuí 10 vezes aqui, aumentei 10 vezes aqui. Como é 10, a base é 10, 10 vezes é aumentar um expoente, uma unidade no expoente. Uma outra maneira de explicar isso aqui, para quem não entendeu, de outra forma, só para a gente entender o raciocínio aqui, eu quero transformar esse número aqui um número entre 1 e 10, que seria 66,5. Então eu faço o quê? Ó? Eu proponho dividir o 65 por 10. Quando eu faço isso, eu vou transformar o 65 em 6,5. Mas, para não alterar o número, eu não posso alterar o número. Se eu dividir por 10 aqui e não fizer mais nada, eu vou alterar o número inicial, que é 650 bilhões. Esse número tem que permanecer o mesmo valor, eu só quero escrevê-lo de forma diferente. Ora, se eu dividir por 10, eu vou ter que multiplicar por 10 também. Quando eu multiplico por 10 e divido por 10, 10 por 10 é 1, não fiz nada. E aqui eu repito 10, elevado à décima. Então percebam que o que eu tinha explicado de forma direta, dividir por 10 e depois multiplicar por 10 o 10 elevado à décima, que apareceu 10 elevado à décima primeira, é o que eu estou fazendo aqui de forma mais explícita. Então, está aqui, tá? O 10 que eu dividi, está aqui o 10 que eu multipliquei. E quando eu multiplico e divido pelo mesmo número, não altera o número. E aí, aqui vai ficar 6,5, como a gente já sabe. E 10 multiplicado por 10 elevado à décima. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base. E soma os expoentes. Tá certo? Vou fazer mais um exemplo dessa parte aqui, para que a gente possa explicar os números quando eles são muito pequenos. Lembrando que depois nós vamos ver as operações com números escritos na forma de notação científica ou escrito na forma de potência de base 10. Tá ok? Então vamos fazer mais um exemplo. Mais um exemplo aqui. Olha, eu tenho esse número aqui, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zeros. Que número é esse? Novamente, ó. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão. 1 quilhão e 950 quadrilhões. Então esse número aqui, ele já dá trabalho escrevê-lo assim, fazer operações com ele nesse tamanho, já dá um certo trabalho. Se eu puder escrevê-lo
em notação científica vai facilitar a nossa vida. Como é que a gente faz isso? Nós já entendemos, né? Que eu posso escrever como sendo 195 multiplicado por 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10 elevado a 16. Desta forma que esse número está escrito, ele está escrito num padrão de notação científica, nós vimos que este número tem que estar entre 1 e 10. 195 não está entre 1 e 10. Eu preciso diminuir o 195 para 1,95. E para diminuir esse número para 1,95, eu tenho que dividir esse número por quanto? Por 100. Então, para dividir esse número por 100, ou seja, por 10 ao quadrado, eu tenho que multiplicar isso aqui por 10 ao quadrado. Porque quando eu multiplico por 10 ao quadrado um número e divido por 10 ao quadrado o mesmo número, porque essa notação científica forma o mesmo número, quando eu divido e multiplico por 10 ao quadrado, eu não altero o número. Concordam? Então, nesse caso aqui, vamos fazer, eu vou dividir por 100 aqui, eu vou até fazer de forma detalhada. Vou dividir isso aqui por 100 e vou multiplicar, logicamente, por 100 também o segundo fator desse produto aqui, dessa minha notação científica. Olha que beleza. Então, 195 dividido por 100 dá 1,95. É uma fração decimal. 100, nós sabemos que é 10 ao quadrado. Multiplicado por 10 elevado à 16ª potência. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então vai ficar 1,95 multiplicado, repete a base, 2 mais 16, 18. 18. Então, o número 1, quinquilhão, 950 quadrilhões, pode ser escrito nessa notação científica aqui, que nós vamos ver nas próximas aulas como é fácil multiplicar esse número, como é fácil somar esse número, subtrair e dividir esse número. Também como é fácil fazer potenciação e radiciação desse número aqui. Tá ok? Agora vamos ver como escrever números muito pequenos usando a notação científica. Agora vamos trabalhar com os números muito pequenos, como a massa do elétron, por exemplo, como outras constantes físicas, como a constante Planck, a constante Boltzmann, entre outros números que podem surgir no dia a dia do estudo de física, do estudo de química, do estudo de físico-química. Pois bem, então vamos trabalhar com as frações decimais para entender a notação científica de números muito pequenos. Olha, por exemplo, nós temos aqui uma fração, primeira fração decimal, que é 1/10. Ora, essa fração decimal aqui, 1/10, pode ser escrita como sendo 0,1. 1 dividido por 10, 0,1. Todas as vezes que eu for ter fração decimal, eu vou ver esse padrão. Quando eu divido por 10, eu vou ter aqui um decimal, tá? Eu vou ter, que a gente chama de 1/10 mesmo. Quando eu dividir por 100, eu vou ter duas casas aqui. Quando eu dividir por 1000, eu vou ter 3 casas aqui e assim sucessivamente. Uma outra coisa interessante é que 1/10, aqui tem um expoente 1, e eu posso também, utilizando uma propriedade da potenciação, pegar esse denominador que está elevado aqui a um expoente positivo, colocar esse número no numerador, então vai ficar 10 elevado, ó, e esse 1, que é positivo, ele fica negativo, ó. Tá? Então, potência com expoente negativo, para inverter, para voltar à normalidade aqui, ou voltar à origem, eu faço o quê? Quando eu tenho uma potência com expoente negativo, vou fazer aqui, ó. Então, se eu tenho, por exemplo, A sobre B
elevado a sobre elevado a menos c. Como é que eu resolvo essa potência aqui com expoente negativo? Aqui surgiu o expoente negativo, então eu vou mostrar a propriedade aqui, que foi aplicado aqui. Se aplicar aqui, volta a ser um décimo, como está escrito aqui. Tá? Então, toda a notação científica para números muito pequenos, números menores que 1, nós vamos escrever a notação científica fundamentado nas frações decimais e nessa propriedade aqui. Então, como é que eu resolvo a potência com expoente negativo? Eu inverto a base. Então, A sobre B. Qual é o inverso de A sobre B? B sobre A. Aí tudo isso é elevado, ó, aí troca o sinal do expoente. Tá bom? Então, para calcular uma potência com expoente negativo, nós fazemos isso. Vamos fazer outro exemplo aqui. Se eu tenho, por exemplo, o número 2 terços, isso aqui é elevado a menos, vamos colocar aqui, menos 4. Como é que eu resolvo essa potência com expoente negativo? Eu inverto a base, 2 terços, o inverso, 3 meios. E troco o sinal do expoente, fica elevado à quarta potência. Tá? Só para terminar de resolver aqui, 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 3, que dá 27. 27 vezes 3, que dá 81. Então, 3 à quarta é 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 2 à quarta é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Pronto, dá essa fração aqui, tá bom? Agora, se eu tenho um número, por exemplo, tá? O número 5 elevado a menos 2. Eu uso a mesma propriedade, ó. Potência com expoente negativo. Eu vou inverter a base. Quem é a base? 5. Ou eu posso também dizer que a base é 5 sobre 1. Não é isso? O número inteiro 5 é a mesma coisa de 5 sobre 1. Então, qual é o inverso de 5? É 1/5. Eu inverto a base e troco o sinal do expoente. Menos 2 passa a ser o quê? 2. Resolvendo essa fração, essa potenciação de fração, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 5 ao quadrado, 25. Tá? Ou, se eu quiser, por enquanto, aqui, eu poderia colocar 5 ao quadrado. Pronto. Só para mostrar, tá, que 5 elevado a menos 2 é equivalente a 1 sobre 5 ao quadrado. E aí, nós vamos aplicar isso aqui de forma bem direta, como eu fiz aqui. Ó. 1 sobre 10 a primeira é 10 elevado a menos 1. Tá? Esse resultado aqui veio exatamente dessa propriedade. Tá? Para fazer um pouco, para pegar a prática, só para a gente aplicar ali melhor, então, aparecer a partir de hoje, 6 elevado a menos 2. Como é que a gente resolve isso? É 1 sobre 6 ao quadrado. Se aparecer 10 elevado a menos 5, como é que a gente resolve isso, pessoal? 1 sobre 10 à quinta. Tá certo? Então, expoente, potência com expoente negativo, a gente faz o inverso da base e eleva ao sinal aqui, eleva ao expoente com o sinal trocado. Por que eu não elevei 1 aqui? Porque 1 elevado ao quadrado daria 1. Por que eu não elevei 1 aqui à quinta potência? Porque 1 elevado à quinta é 1. Então, quando é 1 aqui, não precisa fazer, a gente faz direto. Não precisa você elevar 1 décimo à quinta, porque vai terminar dando 1 sobre 10 à quinta. Perfeito? Ora, usando essa lógica, essa propriedade, a gente pode prosseguir aqui, ó. Vamos pegar aqui a caneta preta, para ficar igual. Então, temos aqui, ó. É 1 sobre 100. 1 centésimo. Tá? 1 centésimo. Olha, 1 centésimo é a mesma coisa de, eu posso até escrever assim, vou escrever na mesma sequência aqui, 0,01, ó. Tá bom? Então, se eu dividir 1 por 100, se eu fizer a conta de dividir, eu vou obter que 1 sobre 100, 1 dividido para 100 pessoas, eu vou dar 0,01 para cada. Eu vou dar 1 centésimo para cada. Tá? Então, esse número aqui a gente também chama de 1 centésimo. Aqui também a gente chama de 1 centésimo. E eu já sei, eu já conheço essa propriedade aqui.
eu já sei que 1/100 é a mesma coisa de 1 sobre 10 ao quadrado. E 1 sobre 10 ao quadrado é a mesma coisa de 10 a menos 2. 10 elevado a menos 2. Ora, eu já estou vendo aqui que se aparecer para mim, a partir de hoje, 0,01, eu posso escrever como 10 elevado a menos 2. Se aparecer para mim, a partir de hoje, 0,1, eu posso escrever como sendo 10 elevado a menos 1. Vamos fazer mais um e ver se realmente esse é um padrão que está se repetindo? Olha, 1 milésimo. Quanto é 1 milésimo? Tá? É 0,001. Tá? Se eu dividir 1 por 1000, eu vou obter esse número aqui. Ó. Se eu fizer a conta de dividir, se eu usar uma calculadora, eu vou encontrar exatamente esse decimal aqui, que a gente lê 1 milésimo, a gente lê 1 centésimo, a gente lê 1 décimo. E esse número aqui pode ser escrito como sendo 1.000. É 10 ao cubo. Ora, mas 1 sobre 10 ao cubo nós aprendemos já. É 10 elevado a menos 3, pela propriedade de potência com expoente negativo. Olha que interessante, já temos um padrão. 0,0001 é a mesma coisa de 10 a menos 3. Então, se aparecer para mim a partir de hoje, eu vou escrever um número já decimal, tá? Eu vou fazer aqui nessa parte aqui, ó. Então, se aparecer para mim, a partir de hoje, este número aqui, ou números tão pequenos como este que eu vou mostrar a vocês aqui. Então, apareceu um número para mim hoje, 0,00000005. Tá? Que número é esse? É um decimal, né? Muito pequeno. É um número muito pequeno. Com certeza, é muito menor do que um décimo, do que um centésimo, do que um milésimo. É muito menor do que um décimo de milésimo, que seria 1 sobre 10.000. É menor do que 1 sobre milésimo de milésimo. 1 sobre milésimo de milésimo, né? Que é 1 sobre 1 milhão. Então é um número que tem uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Então este número aqui nós podemos escrever como sendo 5 que multiplica 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Posso escrever assim. 5 que multiplica esse número aqui, dá este número aqui. Dá 0, esse número aqui. Ora, será que eu já sei escrever, se vocês já sabem escrever esse número aqui, utilizando potência de base 10 com expoente negativo? Vocês já sabem. Se for uma casa, é menos 1. Se são duas casas, é menos 2. Se são três casas, é menos 3. Quantas casas nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. A gente conta todas as casas, inclusive com o número 1. Duas casas, três casas. Tá? Então são 9 casas. Ora, nós sabemos escrever, então, utilizando base 10 e expoente negativo, sabemos. Vai ficar 5, que multiplica 10 elevado a quanto, pessoal? Menos 9. Olha como foi fácil. Então, este número aqui, bastante pequeno, este número aqui, que para multiplicar, somar, subtrair, dividir, fazer potenciação, radiciação, dá trabalho, eu escrevendo assim fica muito mais fácil para mim e para todos vocês. Tá? Vamos ver mais um exemplo? Eu vou colocar aqui, ó, 0,000, vou colocar aqui, depois eu conto, vou colocar 73, tá certo? Então são, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Então esse número é a mesma coisa de 73 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O número 1.
Então, se eu multiplicar 73 vezes esse número aqui, eu tenho certeza que vai dar esse. E por que eu fiz isso? Porque todos nós já sabemos como escrever esse número, esse decimal aqui, ó, tão pequeno na forma de base 10. E com expoente negativo, né? Então, que número é esse? 73, que multiplica. Já contamos aqui, deu 13, né? Vou só ver aqui se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exato. Então, 73, 10 elevado a menos 13. Olha que legal. Tá? Aí, aquele padrão que eu falei para vocês, aquele padrão de notação científica, que tem que ser A vezes 10 elevado a B, onde A tem que estar entre 1 e 10, aqui continua com a mesma, né, com a mesma necessidade. Ó. Então, nós temos que escrever esse número naquele padrão ali, tem que estar entre 1 e 10. Observação, não é que esse número esteja errado. É porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova, um concurso, nas alternativas, se a resposta for em notação científica, a probabilidade é quase 100% de o número lá estar na notação científica correta. Pode ter algum concurso, alguma questão, alguma prova, que se você responder assim, por exemplo, nas alternativas pode ter esse número dessa forma aqui, digamos, desobedecendo o padrão, a notação científica, pode. Não está errado não, ninguém vai criticar. Vai dizer que ele está fora do padrão da notação científica, tá bom? Mas então vamos aprender o padrão. Nós já sabemos que temos que dividir isso aqui por 10. Vamos ver o que é que acontece quando a potência é com base 10, mas com expoente negativo. Quando trabalhamos com números muito pequenos. Tá? E temos que corrigir isso aqui, ó. Nós já entendemos que corrigir o 73 é escrever ele como 7,3, porque está entre 1 e 10. Então eu divido por 10, ó. Quando eu divido por 10 vai dar 7,3. Mas se eu dividir por 10, eu tenho que multiplicar também por 10 para não modificar o valor do número. Eu tenho que ser fiel ao número que eu tenho. O número que eu tenho inicial é esse aqui, ó, e no final tem que ser o mesmo. Então, se eu alterei o 73 para 7,3, se eu dividir por 10 para isso, eu tenho que multiplicar por 10 aqui também. Tá? Porque 10 por 10 dá 1, não fiz nada. Ora, perfeito. Então vamos fazer 73 por 10. Todos sabem que é 7,3. 10 que multiplica 10 a menos 13. Multiplicação de potência de mesma base. Aqui tem 1 invisível. Ó. Repete a base. E mais 1 menos 13, menos 12. Está feita a questão. Ou seja, chegamos num número que obedece ao padrão da notação científica, onde esse número está entre 1 e 10. Isso dá para fazer direto, sem precisar dividir por 10, multiplicar por 10, dá. A gente vai pegando prática, né? Mas a gente percebe o seguinte, ó. Eu diminuí uma casa aqui, eu diminuí 10 aqui, eu tenho que aumentar uma casa aqui. E aí, cuidado, aumentar de menos 13 uma casa é para menos 12, porque o número negativo, ele aumenta quando ele vai se aproximando do zero. Quando ele vai aumentando, né, ele vai chegando aqui menos 13, o primeiro número maior que menos 13 é o menos 12. Depois o menos 11, o menos 10, o menos 9. Então, se eu estou em menos 13 e quero aumentar uma casa, porque eu diminuí uma casa aqui, de menos 13 eu vou para menos 12. Então, nesse caso aqui, algumas pessoas confundem e tem essa dificuldade. Vai pensar que aumentar uma casa aqui seria menos 14, mas o número negativo aumenta ao contrário, tá certo? O número negativo aumenta se aproximando do zero, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos. Na próxima aula vamos trabalhar com operações com notação científica, com números escritos na forma de notação científica. E vamos ter a oportunidade de trabalhar mais essa questão aqui de escrever o número sempre no padrão, tá bom? Então, até a próxima aula.